Inclusive, é uma pergunta que o pessoal fez, né? Como que eu consigo saber que eu realmente recebi o Espírito Santo? Certamente, é quase impossível quando uma criança nasce no natural, porque o natural tipifica o espiritual. E a mãe não sabe que a criança nasceu, a criança não sabe que nasceu, embora ela é pequena, mas ela sabe, ela chora, né? Bate nela ali, ela chora. A primeira carta de João 5, versículo 8, está escrito assim, ó. Três são que dão testemunho na terra: água, sangue e espírito. Água é para justificar, sangue é para santificar, e vem o batismo do Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, a primeira evidência, porque hoje há muitas coisas que eles falam evidência, mas a própria palavra derruba. É a mesma coisa. Um exemplo: nós temos um automóvel. Nós sabemos que os pneus é o automóvel? Não, mas faz parte, não faz? O volante é o automóvel? Não, mas faz parte, não é? Assim são os dons. Às vezes as pessoas recebem os dons, principalmente de línguas estranhas, que é o menor na classificação de 1 Coríntios capítulo 12. E eles acham que tem o Espírito Santo. Vê? Mas aí eu consigo provar em Romanos 11, sem ferir sentimentos, Romanos 11, 29, a Bíblia fala que dons de vocação são dados sem arrependimento. O que eu quero dizer com isso? Você pega Balaão, em Números capítulo 24, sabe o que a Bíblia fala em Números 24, versículo 2? Que o Espírito do Senhor veio sobre Balaão. No versículo 16, Balaão, e 17, Balaão alça uma das maiores profecias acerca da vinda de Jesus Cristo, que seria precedida pelo aparecimento de uma estrela, falando do nascimento de Cristo, vê? E isso é confirmado em São Mateus capítulo 2, quando aqueles magos viajam 2 anos em lombos de camelo e entram nas ruas de Jerusalém e diz: onde está ele nascido, o rei de Judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorar. Agora você quer ver uma verdade? Balaão tinha um dom de profetizar essa grande profecia acerca da vinda de Jesus, mas sabe o que a Bíblia fala? Ele tinha uma doutrina do diabo. Ele tinha uma doutrina do diabo. Então nós não podemos fiar somente em dons. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? A primeira evidência, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, baseado nas próprias palavras de Cristo, que ele não vai me ouvir falar nada. Eu não vou dar parecer meu, mas não vou mesmo. Eu vou para a palavra. Vê você o que eu digo? Porque Romanos 3, 4 diz assim: seja Deus a palavra verdadeira e todo homem mentiroso. Se falar qualquer coisa que choca com a palavra, então as próprias palavras de Cristo, para esse amigo que perguntou, sabe a evidência quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa? São João 16, versículo 13. O Espírito de verdade, quando vier, vos guiará em toda a verdade. Toda. E o que é toda a verdade? São João, lembra que eu citei no começo? São João 17, 17. Jesus falou assim na sua oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí eu falei em São João 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, São João 1, 14. Sendo Deus a palavra, amigo, seja quem for, falar qualquer coisa contrária a esta palavra, é falso. Um dia chegaram perto da minha esposa assim, eu quase briguei com ela, não consenti. Né? A gente estava assim no centro fabriciano, e ela bem vestida, né? E como eu acredito que as mulheres cristãs devam se ataviar em traje honesto, baseado, sabe por que eu creio? É baseado na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Deveres das mulheres cristãs. As mulheres se ataviam em traje honesto, não é eu, é Bíblia. Aí o traje honesto seria o que, no caso? Aí eu vou falar do desonesto primeiro. O que é um traje honesto? Sem ferir sentimento, por favor, me entenda. Me ame pelo que eu vou te falar. Sabe o que Jesus falou em São Mateus 5, 28? Se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela. E se as mulheres põem assim, põem um short apertadinho e etc., e vai de biquíni, e os homens olharem e desejar ela, olha o que a Bíblia fala: adulterou com ela. Quando este homem responder por adultério, quem foi o causador do adultério dela? Também vai responder? Nossa Deus, a mulher, se durante o auge da sua mocidade, ela vestir de traje descomposto, e 50, vão colocar 5 mil homens, olhar para ela e cobiçá-la, esses 5 mil homens irão responder por adultério, e ela foi o pivô. Ô pastor, mas e vamos supor, se a gente for para uma praia, um exemplo, nós estamos numa praia, como que fica nessa situação? E você o que eu digo? Aí tem que ter uma separação, né? Tem praia que não tem ninguém, eu já fui em praia. Eu não. É difícil achar uma praia assim. Não, tem. Inclusive assim, eu vou num lugar chamado Mucuri, eu tenho uma família que eu dou assistência, é o sul da Bahia. De boa. Mas pensa. Eu já fui em Florianópolis,
Araranguá. Eu tenho um pastor Pisoni, vários amigos meus lá. E lá, a praia, eu gosto muito de correr. Não gosto de nadar, não. Eu tenho uma chácarazinha, 3 anos que eu inaugurei a piscina, para 4 anos eu nunca entrei nela. Mas o Rafael já, o irmão Hélio já, a Cláudia, a Josiane também não gosta, não. Então, assim, eu corri 10 quilômetros, eu não vi uma pessoa. Que isso? Nenhuma pessoa. Então, assim, eu não estou condenando, eu só quero que as pessoas entendam isso. A gente fala porque, veja, não era para uma irmã que fala que é cristã, que não conhecia essa verdade, a Bíblia fala que ela deva se ataviar em traje honesto. Não estou aqui pregando doutrina, fique com seu pastor e que Deus te ajude. Mas se um homem olhar para ela e cobiçar, ela já adulterou com ela, está escrito, está em Mateus 5:28. Então, ela deva vestir vestido decente, roupa decente. Então, sim, como você perguntou, se for para a praia e aquela coisa toda, isso é a coisa mais do mundo. Vê? Eu já fui na praia, eu entrei de calça comprida e tudo. Vai para um chalé da vida. Vê você o que eu digo? Vai para uma piscina. Não tem desculpa, não. Nós podemos até arrumar, mas não teria desculpa, não. Não é verdade? Tem praia abandonada, isso aí é fato. Mas vamos lá, manda outro. Muito bom. Vou continuar aqui. Tem mais perguntas, mas eu vou continuar com o chat, que o chat está em peso. Eu acho que a gente pegou uns 55 pessoas ao vivo. 62. Deus seja louvado, Deus abençoe o coração dessas pessoas. Então, assim, muitas vezes, fora que depois vão ter mais vezes, mais pessoas escutando. Aí eu até gostaria de falar desde já, se é que posso. Claro. Que a gente fala isso, geralmente pode gerar algumas dúvidas, né? Sim. Mas Isaías 1,18 diz assim: vinde arguir. Arguir quer dizer, lembra quando a gente tomava lá, minha esposa é professora, vai arguir uma criança lá, vai perguntar, não é? Então vinde perguntar-me. Vê? Vou perguntar para o meu pastor. Se o seu pastor não conhece isso, como é que ele vai te responder? Você tem que perguntar para mim, ora. Eu que estou pregando essas coisas. Então, se tiver alguma pergunta de tudo que eu falei aqui não entender, manda. Eles passam para mim, quem sabe uma oportunidade eu só posso mandar escrito, ou se eles me convidar. Eu penso que eu não vou ser muito convidado mais. Não, vai ser, você tá doido. Isso é importante e é bom demais. Eu sei, estou e assim, aqui também a gente não tem essa de, vamos trazer só aquela pessoa que ele tem esse pensamento, não. A gente gosta de pensamento diferente, porque é importante as pessoas. Muito importante. Isso é um confronto de ideias, entende? Agora, se eu tenho uma ideia, você tem outra. Você nem vive bem, na não verdade. É verdade? Aí o que? É me confrontando, vamos colocar assim, doutrinariamente, nós entramos em confronto de pensamentos. Eu acho isso, primeiro que não é achismo a Bíblia assim ensina ou não. O que a gente faz? Vamos ver o que a Bíblia fala? Então, meus pensamentos, eles caem por terra, que meu pensamento não é absoluto, seu pensamento não é absoluto, mas a Bíblia é absoluta. Então, se tiver alguma pergunta, aquela coisa não entendeu, pode perguntar que a gente tem prazer de responder numa próxima oportunidade. Bom demais. Uma coisa também que eu tava para perguntar, a gente chegou a falar no início, talvez você lembre, a questão do dízimo, né? Você falou, eu dou dízimo e tal. Como que funciona o dízimo do pastor? É sobre o valor que a igreja arrecada, sobre... Não sei se o pastor também... eu acho que a função pastor, ela é profissão, né? Ou não? A gente encara como profissão hoje, né? Porque a gente, eu tiro uma renda da igreja, né? A Bíblia fala que quem anuncia o evangelho deva viver do evangelho. Se quiser a escritura, eu dou em Coríntios, capítulo 9, entende? Então, quem anuncia o evangelho não se atará a boca do boi que debulha. Paulo fala nisso, e ele ainda chega a falar, tem Deus cuidado dos bois? E essa escritura, essa passagem em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que fala, não atarás a boca do boi que debulha, Paulo vem e explica, tem Deus cuidado de bois? Ele está falando de obreiro, que obreiro é um tipo de boi, um pastor que leva a carga do povo, entende? Então o que é? Todo dízimo que entra, inclusive a Josiane, ela é uma das... que está aqui, ela é uma das que mexe com as finanças, né? Aí junto com a Esther, que deve estar também ouvindo aí, Deus abençoe. Todo dízimo, ela tira dízimo dos dízimos, tira 10% de tudo aqui. Perfeito. Aí a gente dá para algum pastor, para algum obreiro que auxilia a gente no ministério da palavra. Perfeito. E assim a gente faz, são 37 anos de caminhada.